Olá a todos, estamos aqui com mais um QuintaCast, o podcast da nossa Quinta Igreja, e hoje estaremos num bate-papo interno da nossa amada igreja com o pastor Lúcio, pastor titular da nossa igreja, que tem uma história muito bonita. Agora esse ano fará 27 anos de pastoreio em nossa igreja, e aí vamos então saber um pouco do passado, do presente, quais são os planos do futuro do pastor Lúcio. Pastor Lúcio, muito bom, vamos conversar. Que bom, privilégio estar aqui, mais um QuintaCast, falar da história ministerial, história com a Quinta Igreja. É um casamento que deu certo, né? Estamos aqui, chegamos meio que tímidos, 1990, acho que foi isso mesmo, até me perdi aqui. E Deus foi honrando, abençoando, né? E estamos aí juntos já há 27 anos e temos uma história para compartilhar aí. Pastor Lúcio, como que foi o seu chamado e os anos que se seguiram até o seminário? Como que aconteceu essa história aí com o senhor? Eu acho que eu nunca contei essa história, né, da minha conversão, ministério. Eu me converti em 1983, numa igreja católica, na Missa do Galo, à meia-noite, na igreja católica do bairro Bom Jesus, na rua Marciano de Ávila, coral cantando Jesus, a alegria dos homens. Eu passava lá na rua e falei, acho que eu vou entrar nessa igreja, e o Espírito Santo fez isso, né? Entrei na igreja ouvindo o coral e lá o Espírito Santo já entrou no meu coração. A partir dali eu já saí decidido que eu teria uma nova vida, né? Que eu não queria aquela vida mais, mas interessante que eu já saí dali desejoso de conhecer uma igreja evangélica, né? Claro que a gente não falava de evangélica, uma igreja de crente. Eu tinha um amigo muito íntimo e eu nem sabia disso, né? Eu acordei na segunda-feira com uma fome, desejo por Deus muito grande, mas querendo saber onde que tinha igreja de crente. E fui parar na casa dele às 7h30 da manhã e acordei ele acordou apavorado. Falei, o que aconteceu, cara? Falei, cara, eu estou querendo ir numa igreja de crente, você não sabe onde tem uma igreja de crente. Ele falou, rapaz, eu estou namorando uma menina aí de uma tal de presbiteriana. Ninguém dá conta de falar presbiteriana, né? Eu falei, onde que é essa igreja? Eu falei, cara, calma aí, o que aconteceu? E aí ele botou roupa e já me levou lá na igreja. Eu vi lá, segunda igreja presbiteriana, Rua Rivaline Pereira, 384, bairro Martins. Olhei as placas lá, cultos nas quartas-feiras, 19h30, domingo, escola dominical, enfim. Nas quartas seguintes, 2 dias depois, eu estava lá no estudo bíblico. O senhor tinha que idade? 20 anos, tinha 20 anos. Então, na quarta-feira eu já estava na igreja, já ouvindo, e era interessante que eu tinha uma ideia de que eu era tão pervertido que a igreja não permitiria que eu ficasse lá. Então o que eu fazia? Eu descobri que o culto terminava por volta das 20h30, então quando dava 20h15, 20h20, eu saía antes de terminar. Os caras vão me expulsar daqui. E um dia um irmão me cercou lá, acho que depois de um mês que eu estava congregando, falou, cara, eu tenho observado, você vem, entra, e antes de sair, sai. Eu falei, cara, hoje eles me mandam embora. Aí a gente fez amizade e eu dei sequência. Então essa foi a minha conversão. E naquela época a segunda igreja tinha um pastor muito amado, pastor Hildo. Até tive o privilégio de revê-lo agora, o ano passado, depois de muitos anos. Aí ele me batizou, tem uma história muito bonita com ele. Mas teve um problema naquela época e ele deixou o ministério no meio do ano. Eu era um recém-convertido, e mais uma galera lá, jovens, hoje a maioria pastores, né? E a igreja ficou sem pastor, e eu tinha no máximo uns 3 meses de convertidos, e você vai pregar. Eu falei, meu Deus. E eu, com 3 meses de convertido, estava pregando no púlpito da segunda igreja. Até então era a maior igreja presbiteriana da região, do presbitério, né? Bom, aí frequentando a igreja e as pessoas conversando, Lúcio, por que você não vai para o seminário e tal? E o seminário, o que é seminário, né? E não estava entendendo nada. Mas um dia Deus realmente falou no meu coração que eu deveria ir para o seminário. Como eu cresci sem pai, eu sustentava a minha casa, né? Eu, minha mãe, 2 irmãs, eu praticamente, meu salário era o que sustentava a minha família.
falei, como que eu vou dizer para minha mãe que eu vou para o seminário? E aí eu fiquei rodeando e até criar coragem para sentar e dizer, mãe, eu tenho um chamado, vou para o seminário. Então, quando ela percebeu que eu iria dizer isso, né, e ela nem estava na igreja, ó, eu fui para a igreja sozinho, ela me antecipou e falou, eu já sei o que você vai dizer. Eu falei, o que eu vou dizer? Ah, você vai dizer que vai para o seminário. É isso mesmo, é como a senhora sabe disso. Mas a sua mãe e suas irmãs já eram da igreja? Não, aí vem a história. Elas não eram da igreja, eu fui sozinho para a igreja. Mas nesse dia ela falou, eu já sabia que você iria para o seminário. Eu falei, mas como a senhora sabia? Porque quando você era criança... Difícil, né? Ela falou, quando você era criança, eu era da Assembleia de Deus. Por isso que eu tenho um carinho muito grande pela Assembleia de Deus. E quando você era criança, eu te apresentei na igreja. A igreja Assembleia no Batista, né? Eles fazem uma oração. E o pastor, naquela época, tomou você nos braços, te levantou e disse que você seria um ministro do Evangelho. Uau! Mas eu nunca te falei isso. Eu me afastei da igreja, você cresceu longe da igreja, então eu achava que aquilo era algo da cabeça dele, né, da vontade dele. Então eu já esperava por isso. E aí minha mãe se converteu, minhas irmãs, uma delas também se converteu. E aí vim para o seminário, né, fiz o seminário. Então essa é a minha vocação, meu chamado, e aí Deus foi confirmando isso, né? Amém. Pastor, pelo que eu conheço o senhor, todos esses anos, a sua parte ligada à liderança do seu ministério é muito forte. Ao mesmo tempo que o senhor serve muitas pessoas, o senhor tem um dom, né, uma graça muito especial para liderança, para liderar. Como que isso se desenvolveu na vida do senhor, na sua história? Isso é outra coisa interessante. Antes de ir para o seminário, eu fui para o IBEL, né, o Instituto Bíblico que tem da Igreja Presbiteriana em Patrocínio. Fiquei um ano lá e eu lembro que eu fazia culto nas praças, nas cadeias, né, nos lugares públicos, hospitais. Eu sempre tive uma pegada evangelística muito forte, né? Inclusive, quando eu fui para o seminário, eu jamais imaginava que eu iria para a área de ensino, né? Que eu estaria sempre voltado para a área evangelística, né? Depois as coisas foram mudando e a questão da liderança, eu fui presidente de sala 4 anos no seminário, né? Então todo ano o seminário faz eleição e elege o presidente, né? Eu fui presidente de sala os 4 anos, fui orador da turma, né? Na formatura. Então essa coisa da liderança foi muito natural, porque eu nunca forcei isso, né? Nunca procurei isso, né? E as coisas foram realmente acontecendo, mas eu sempre tive muita facilidade de relacionar com as pessoas. Eu penso que liderança tem muito a ver com relacionamento, né? Não é tanto competência. A gente sempre atribui liderança a um aspecto da competência, do chamado. Eu entendo que tem mais a ver com relacionamento, né? Alguém disse que as pessoas, primeiro, elas aceitam a pessoa, né? Depois da sua liderança. Então, eu acredito que passa muito por esse viés do relacionamento. Então, sempre foi muito natural, né? Quando eu me vi, eu estava já liderando e conduzindo pessoas, né? E dentro dessa liderança, que o senhor falou, dos relacionamentos, surgiu também muito forte na sua vida a questão do aconselhamento, do acompanhamento, né? E a gente vê na história do senhor, o senhor ajudando tantas pessoas nessa área, para compreender as coisas, para lidar com as dificuldades, com os dilemas da vida. Da onde começou isso? Foi do trabalho pastoral ou algo despertou dentro do senhor? Quero também investir muito nessa área. Acho que uma das coisas que mais contribuiu para essa facilidade, esse viés do aconselhamento, foi o fato de eu ter crescido sem pai, né? Então, parece que naturalmente você quer ser pai de todo mundo, né? Então, um dia a Márcia falou assim, bem, você já percebeu que sempre alguém chega perto de você e
e você acaba desempenhando um papel paternal com essa pessoa, né? Geralmente isso acontece. Eu falei, parece que é assim mesmo, né? Então meu pai saiu de casa, eu tinha menos de 1 ano de idade, né? De vida, menos de um mês de vida, menos de 1 ano não, tinha 1 mês de vida. E ele abandonou a família e eu cresci sem pai, né? E parece que isso foi gerando uma percepção dessa ausência paterna, né? Então a gente não tem pai solteiro, né? A gente tem mãe solteira, né? Então é muito comum a figura do paterna omitir as suas responsabilidades. Então, e eu fui vendo essas carências, né? Eu lembro quando eu via uma criança, eu era bem pequeno, eu ficava com muita raiva, né, de ver uma criança, o pai brincando com uma criança na praça, e eu queria bater naquela criança. Na verdade, eu estava com inveja dela, né? E eu transformei essa inveja, essa carência em ódio. Depois que eu fui entender isso, falei, cara, na verdade eu queria que o meu pai fizesse aquilo comigo. Então, quando eu via algum pai fazendo aquilo com o filho, eu não aceitava. E aí, parece que naturalmente eu fui me tornando pai, né? Então, eu tenho essa facilidade de atrair os carentes, né? Parece que a gente acaba se entendendo melhor. Então, foi isso. Então, isso virou. E aí eu fui conhecendo, né, um pouco da minha história, né, ausência paterna, criado assim meio solto no mundão, e eu fui vendo a carência das pessoas, e isso foi meio que me sensibilizando o meu coração. Então hoje eu tenho facilidade, né, de perceber. Mas essa sensibilidade conduziu o senhor também a um aperfeiçoamento, né? Claro. E aí o que acontece? Em função disso, eu acabei buscando, né, mais conhecimento. Em 1990 eu fiz um curso de psicanálise clínica no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Psicanálise, e aí abriu meu horizonte, né? Eu já trabalhava com aconselhamento pastoral, fiz educação cristã, fiz especialização em educação cristã, mas inclinado para a área do aconselhamento, né? Então, alguns livros foram assim determinantes na minha vida, né? Em termos de aconselhamento. Eu fui vendo a carência disso e fui me aperfeiçoando, né? E de repente literaturas e experiências foi me empurrando para essa área, né? E é uma área que muita gente não quer, né? Porque aconselhamento é uma coisa processual. Uma coisa é você receber alguém no escritório, fazer uma oração com ela e ela vai embora. Outra coisa é você trabalhar o problema dela, até ver aquilo resolvido, né? Então exige muito, né? Sofri muito, porque a gente, na psicanálise, a gente chama de contra-transferência, né? Que é você recebe o problema, escuta o problema, ajuda a tratar o problema e devolve o problema. Então, no começo, eu absorvi muito, né, os problemas, chegar em casa moído, imagina. Você passar o dia todo ouvindo histórias as mais dolorosas possíveis e você acabar catalisando aquilo, né, levando aquilo para casa. Então, aquilo tornava muito sofrido. Quando eu fiz o curso, aí eu aprendi a fazer contra-transferência, ou seja, eu escuto, me sensibilizo, mas o problema é dele. Eu não levo aquilo para casa, eu vou embora para casa, aquilo fica ali, né? Então foram várias experiências, várias literaturas que foi me conduzindo para essa área de aconselhamento, e eu acho que eu faço bem. Montando todas essas partes aí da sua história, dá para entender melhor também essa força tão nítida no senhor para trabalhar com a família. Porque o senhor falou da sua infância, da sua carência, falou de como o senhor transformou o mal em bem, né, como Deus conduziu isso tudo, e aí a gente vê também um destaque no ministério do senhor para cuidar de casais, para cuidar da família. Tem a ver, o raciocínio é esse mesmo? Claro. A Bíblia diz que Deus disse para Jeremias: eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu pensava que a minha história com Deus estaria acontecendo em 1983. Depois da caminhada cristã, de tudo isso, né, para onde Deus foi me conduzindo em termos ministeriais, eu falei, não, Deus já estava me preparando lá atrás, né? Todas as carências, todas as viagens loucas que eu fiz, né, todos os caminhos por onde eu andei, Deus já estava trabalhando aquilo, né? Então, às vezes a gente pensa que Deus
começa aqui, quando na verdade Deus começou muito antes. Então tudo isso já era um preparo, né? Porque na verdade você nunca está sensível a uma coisa que você não viveu. Não adianta, você pode ter PhD em determinadas áreas da vida, mas se você não viveu de alguma forma aquilo, é só teoria. Então essas práticas todas foram contribuindo, né? Então isso foi a minha maior formação, não foi acadêmica, né? A formação acadêmica, ela trouxe técnica, ela trouxe norte, informação, estrutura, mas o conteúdo mais importante antecedeu a isso. Incrível. E como que é essa ajuda às famílias? Então, família, primeiro você precisa ouvir as pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma receita pronta, né? E cada história, cada caso é um caso, né? Você precisa andar com as pessoas, ouvir as pessoas. Nós somos muito rápidos para dar diagnóstico. Eu já atendi gente, por exemplo, que o cara já chegou, ele começou a falar e ele já trouxe inclusive a solução para o problema dele. Que ele acreditava. Que ele acreditava, porque ele criou uma ideia, né? Então ele tem uma referência que ele já formou e ele parte daquilo, né? Então uma coisa é o que eu conheço, né? Outra coisa é o que eu penso. Então é uma coisa muito diferente. Então cada família, cada caso é um caso. Você não pode ouvir uma história e você pode ouvir uma história parecida, mas as pessoas são diferentes. Então cada família é uma família, cada caso é um caso. Eu aprendi a fazer isso. Então Deus não tem uma produção em série, né? Eu trabalhei na General Motors do Brasil, então eu entrava lá e via as máquinas, né? Essa aqui que faz a porta dianteira esquerda do Monza. Então ela só faz aquilo, né? Então as empresas fazem o veículo protótipo, né? Depois de testado, fala, agora nós vamos produzir em série, né? O ser humano não é uma produção em série, né? Então cada ser humano tem uma digital diferente, né? Uma personalidade diferente, uma formação facial diferente. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes no planeta, bilhões de pessoas, e você não tem uma face igual a outra. Então a mesma coisa é o mundo emocional. Então não dá para você arrancar a receita da gaveta, pode entrar o próximo, está aqui a receita, passa na farmácia, toma esse remédio e volta daqui 30 dias. Então você tem que andar com as pessoas. Por isso que é difícil o aconselhamento, porque exige tempo, né? Um dia eu conversava com uma menina, adolescente, e ela estava decepcionada com a igreja. Eu falei, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, por quê? Eu não tenho amigos. Eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não nos dá amigos, Ele nos dá tempo para fazer amigos. E curiosamente eu fui no aniversário de um irmão muito querido, essa semana, ele fez 51 anos, e ele lembrou disso. Ele falou, pastor, há muitos anos atrás, quando o senhor falou de Jesus para mim, o senhor me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu disse que eu não tinha amigos, e o senhor me disse que Deus não dava amigos para ninguém. E eu guardei aquilo, e eu realmente entendi que o senhor dava tempo para fazermos amigos, e eu fiz amigos. Por isso vocês estão aqui hoje. Então, Deus nos dá tempo. E aí nós precisamos gastar tempo para fazer amigos. Então você precisa gastar tempo com as pessoas. Se você quer atingir o coração delas, você precisa gastar tempo com elas. E a gente não quer fazer isso. É difícil, né? Então não existe um discurso para dar certo que seja único para todo mundo. Não, existem princípios, né? Os princípios são os mesmos, mas as pessoas são diferentes. Então você pode usar o mesmo princípio e às vezes métodos diferentes. Entendi. A grande sacada é você separar a essência de forma, né? Então às vezes você quer usar a mesma forma com indivíduos que são completamente diferentes, mas o princípio você tem que usar o mesmo. Amém. Pastor, Quinta Igreja, né? Menina dos olhos aí, uma igreja tão querida, tão amada. O que simboliza, o que significa a Quinta Igreja
na sua história, na sua vida? Quinta Igreja é um amor à primeira vista, né? Eu fui pastor na nona igreja, na segunda igreja, por 9 anos. Eu fui pastor auxiliar do reverendo João, a quem eu tenho uma profunda admiração. Encontrei com ele essa semana também, dei um abraço gostoso nele. Fez 84 anos. Paizão, né? Eu fui pastor auxiliar do reverendo João por 9 anos. E no último ano, no mês de junho, eu disse para minha esposa, bem, está na hora da gente sair, né? Ela falou, você acha que sim? Eu falei, claro, está na hora. Vamos procurar a igreja. E aí, eu chamei minha esposa no particular, falei, bem, eu vou te falar uma coisa, não é para contar para ninguém. Tem uma igreja, o presbitério, que se me convidar, eu vou. Mas eu não me ofereço. Se for de Deus, eles vão me convidar. Que é a quinta igreja. Aí comecei a receber convites. Pederneira, São Paulo, Cachoeiro Itapemirim, Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, propostas assim extraordinárias, inclusive do ponto de vista econômico, né? Questão de abrangência ministerial, enfim. Mas eu tinha colocado no coração que se eu recebesse o convite da quinta igreja eu viria. E eu fui visitar a igreja em Cachoeiro Itapemirim, preguei lá e foi muito bom. Aí o conselho já queria que eu desse a resposta, vamos fechar e tal. Eu falei, não, vamos orar primeiro sobre isso. Daí fui em Pederneiras, São Paulo. Estava em Pederneiras pregando. Preguei no sábado, no domingo de manhã, e tinha uma reunião com o conselho às 2h da tarde. Estávamos almoçando para ter reunião com o conselho, eles queriam me convidar para pastorear. O telefone toca, e aí o Paulo Bessa me chama no telefone. Pastor Lúcio, é verdade que o senhor está deixando a quinta igreja, a segunda igreja? Eu falei, é verdade. Eu falei, como assim? Eu falei, não, a gente entendeu que é tempo de deixar. Não, porque nós estamos aqui reunidos com o conselho e ficamos sabendo que o senhor está em São Paulo e tal. Qual que é a possibilidade do senhor pastorear a quinta igreja? Eu falei, 100% de possibilidade. Falei, mas como assim? Mas a gente nem falou de valor de nada. Eu falei, não, 100%. E aí lá mesmo eu já disse que eu não tinha interesse de ficar. Cheguei aqui, reuni com o conselho à noite, fechamos, eu vim pastorear a quinta igreja. Então, a maneira como Deus nos conduziu para a quinta igreja, assim, em nenhum momento eu tive dúvida. É como Deus fez as coisas. Aí eu lembro até assim, depois de 9 anos ser pastor auxiliar, né, eu honrei o reverendo João esse período, né, fui um fiel pastor auxiliar dele. Mas eu tinha sonho, né, de pastorear a igreja, de ter meu ministério, e eu cheguei na quinta igreja, eles tinham praticamente acabado de inaugurar o templo, né? Eles saíram de um templo para 200 pessoas, foi para um templo para 500 pessoas. Eu lembro que tinha mais ou menos 3 meses que eu estava na quinta igreja, eu soltei lá no púlpito, falei, irmão, nós vamos sair daqui. Nós vamos mudar desse lugar aqui, Deus tem lugar maior para nós. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o conselho falou, pastor, o senhor ficou doido. Eu falei, eu acho que eu fiquei mesmo. Eu falei, não, bem, eu acho que eu fiz uma doideira. Não devia ter falado aquilo, né? Acabei de chegar agora. Mas aquilo foi tão forte, né? E Deus honrou mesmo, e foi tratando, né? Trabalhando o nosso coração, até que realmente a gente entendeu que tinha que sair de lá e estamos aqui hoje. Aí você olha para trás, né, uma história, e Deus foi me quebrando nesse período, porque sempre fui muito afoito, né? Eu sempre quis as coisas para ontem. E aqui fui muito tratado, né, durante esse tempo, e visualizava coisas muito grandes, mas não tinha recursos, né? Muito fora da realidade, mas dentro de um propósito, né? Então a gente perseverou. Estamos já aqui caminhando para 27 anos e é a igreja que eu pretendo encerrar, né, meu ministério. Eu disse isso já há muitos anos atrás, né?
tem muita coisa para fazer, mas a gente tem caminhado assim em vitória, né? Deus tem realmente nos honrado, nos deu uma equipe que sonhou juntos, né? Hoje a gente está colhendo fruto de um sonho coletivo, né? Porque na verdade Deus plantou a partir do meu coração, não foi no meu coração, né? Foi a partir do meu coração. Começou no Senhor. Exato. E aí eu só fui fiel à visão, né? Aquilo que Paulo fez, ele foi fiel à visão. E eu passei, e os irmãos tiveram tanta fé quanto eu tive, né? Tanta paixão quanto eu tive para poder acreditar e sonhar, sofrer juntos, né? Porque um dia eu estava, acho que na terceira laje aqui da construção, parece que Deus me levou lá e tirou a venda dos meus olhos, né? Ele não deixou eu enxergar, porque se eu enxergasse eu teria corrido. Aí a hora que ele tirou a venda do meu olho, que eu olhei o tamanho disso aqui, eu fiquei doido. Aí eu falei, bem do céu, mas aí não tinha volta, né? Então Deus faz essas coisas mesmo, Ele venda os seus olhos, Ele abre o entendimento, venda os olhos, para você não temer. Aí quando eu temi, aí já era tarde, não tinha jeito mais, agora tem que ir até o final, né? Pastor, mas assim, esse sonho de ter uma igreja aí para 10, 20, 30 mil pessoas em Uberlândia, não é um sonho meramente numérico, não é o tamanho, mas é o desejo de ver famílias restauradas, alcançadas, e isso parece que veio desde o início da sua caminhada com Cristo, que é essa paixão evangelística. Fala um pouco sobre isso, esse amor que o Senhor tem pelas pessoas, pela restauração de pessoas. Eu sei de pastores que foram restaurados com o Senhor, tantas vidas que foram alcançadas pelo seu ministério. Fala um pouco sobre isso. Eu entendi há alguns anos atrás que havia uma lacuna pastoral muito grande, né? Eu acho que uns 30 anos atrás começou a acontecer na igreja presbiteriana a secretaria de apoio pastoral. Não existia isso, né? Uma carência, uma percepção dessa lacuna. Eu acho que eu fui o primeiro pastor da secretaria de apoio pastoral, e eu comecei a ver uma realidade que às vezes a igreja não percebe, né? O pastor, ele precisa estar bem, ele precisa estar sorrindo, ele não pode ter medo. Só que isso não é verdade. A gente não está bem, a gente chora, a gente vai no banheiro também, tem as mesmas necessidades, mas a gente de uma certa forma a gente não tem muito para quem mostrar isso, né? Às vezes a igreja não está muito preparada, e às vezes a gente também não está preparado para mostrar as nossas fraquezas. E eu comecei a observar entre os colegas uma dificuldade, uma carência. Eu comecei a me aproximar, conversar, e aí desabafar, ouvir o desabafo do outro. Eu fui vendo que o meio pastoral é um meio delicado, muita gente doente e não tem para onde ir. Eu falei, eu vou me dedicar um pouco a essa coisa pastoral. E aí comecei a trabalhar com isso. E muita coisa foi natural, foi fluindo, né, naturalmente, não fui forçando a nada. As coisas foram acontecendo, reuniões para orar, para compartilhar, para comer junto. E aí acabou que eu fui me dedicando. Acho que de novo essa coisa paternal veio, né? De vó sempre vem. E cara, agora com pastores. E aí eu comecei a ver que pastores que caem, que têm uma queda moral, eles são praticamente tirados do exército, né? O cara não morreu, ele só está ferido. A gente abre uma vala e joga o cara dentro da vala e enterra ele vivo. Cara, esse cara só está ferido. Se esse cara for curado, ele pode voltar a ser o general, né? E se você restaura o pastor, você restaura centenas e milhares de pessoas, né? Uma coisa é você socorreu um soldado raso, outra coisa é você socorreu o general do exército, né? Um cara que tem toda uma estratégia de guerra, né? Tem todo um conhecimento, né? Uma dedicação, uma preparação. Então, comecei a trabalhar também nessa área de restauração de pastores, e a Quinta Igreja também pagou o preço comigo, né? Porque quando você para socorrer um soldado desse, você tem que gastar tempo também, né? E
Mas a igreja entendeu e a gente colheu muitos frutos disso, né? Resultado disso. Então, acaba que havia uma necessidade e Deus colocou no coração uma disposição para isso. Inclusive, no meu tempo sabático aí, eu escrevi o livro, né? A trajetória de uma queda, e eu abordo 3 coisas. Eu estou falando de queda de líder, né? De pastores e líderes. Então eu trabalho causas, cura, consequência e cura. Causas, consequência e cura. Vai ser lançado agora pela Sal da Terra, está finalmente aí, né? Ficou guardado um tempo, mas vai abençoar muitas vidas. Não tem literatura hoje específica para trabalhar com queda de pastores. Aí eu trato dos sintomas, eu trato dos sentimentos que envolvem o coração do pastor, que ele sai de príncipe a sapo em questão de segundo. Ele é o cara que está lá no púlpito da igreja, os holofotes ali em cima dele, e ele vai para o último banco da igreja e não faz uma oração no culto. Ninguém pede ele para fazer uma oração. Então ele vira sapo. Ele é príncipe e vira sapo. Então eu abordo essas questões, né? Tem um capítulo que é: alguém sabe onde a graça está manifestando? Alguém sabe? Estou precisando ir lá. Então, cadê meus amigos? Né? Essas coisas. Onde estão meus amigos? E normalmente um pastor, ele tem ao lado dele uma esposa, tem filhos, tem uma família que vai vai conviver com o sapo sozinho, né? Vai para a lagoa sem saber nadar. Então, assim, é cruel isso, né? Eu me espelhei muito em Davi, né? Eu falei, cara, Davi voltou a ser rei de Israel. E eu sei de colegas hoje que não concordam que um cara que um dia estava na liderança, cometeu um adultério, possa voltar. Esse cara está condenado o resto da vida dele, né? E aí a gente olha para a história de Davi, né? O cara fez lambança, né? Mas era um homem segundo o coração de Deus, e o cara volta a ser rei de Israel, né? E com todo respeito, né? Deus se apresenta como o Deus de Davi, né? Então, é isso. Então, mas a partir disso veio essa força evangelística de alcançar pessoas para ter uma igreja que faça diferença na cidade de Berlim. Ok. Eu nunca pensei no crescimento pelo crescimento, né? A gente sempre entendeu que o propósito da igreja é alcançar o perdido, né? Eu até já me cobrei muito isso, porque eu tinha uma pegada evangelística muito forte, né? Quem me conheceu lá atrás sabe disso, né? A minha maior característica era evangelística, porque eu era cara de praça. Eu pegava a moto, botava um irmão na garupa com a caixa de som, e a gente ia para a praça, e eu pregando e ele distribuindo folheto. Fiz isso várias vezes. Eu ia todo domingo na cadeia. Agora, se você quer me ver evangelizando, eu estava no ambiente de cadeia. Os caras tudo mala, então a minha linguagem, a minha forma, a minha pegada é uma. Hoje não, hoje eu fiquei muito igrejeiro, né? Estou aqui alimentando a igreja, às vezes até cansa a gente, fala, pô, vou ficar aqui só dando comida para crente, né? Só engordando crente, né? Mas na expectativa de que o cara transforme toda aquela comida em energia, e não em gordura acumulada. Talvez esse seja o grande problema da igreja. Ao invés de você transformar o alimento que você recebe em energia, se transforma em gordura acumulada. Aí vai ter problema, né? Vai morrer, empanzinado, né? Mas eu sonho ainda em um auditório com pessoas aí para falar, né, do amor de Deus, com a pegada essencialmente evangelística, né? Mas esse templo, eu ainda sonho mesmo, né, em ver esse templo cheio com 2, 3 cultos no domingo, né? E a gente não fez isso aqui para as pessoas verem o tamanho da igreja. A gente fez isso para receber pessoas, né? E tem pessoas que precisam ser alcançadas, né? Então é nisso que eu acredito. Pastor Lúcio não é um pastor Lúcio só da Quinta Igreja, é também o presidente do Conselho de Pastores da cidade. Como que é isso, pastor? Ser um pastor também para outros pastores e para a cidade de Berlândia?
Então, estávamos essa semana tendo o Café do Compaz, Igreja Cristã Missionária. Falei, irmãos, não tem igreja cristã missionária, não tem igreja Sal da Terra, não tem igreja presbiteriana. Existem as denominações, nós somos a igreja. Somos uma igreja, nós somos uma igreja da cidade. Né? Paulo escreve a igreja de Corinto, não é a igreja presbiteriana que está em Corinto, não é o Sal da Terra que está em Corinto, é a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, então a igreja da cidade. Então eu entendi, nós somos uma igreja para a cidade, e se nós somos uma igreja para a cidade, nós temos que ter uma estratégia para a cidade. E aí o Compaz hoje é uma referência, né? Graças a Deus, eu estou no Compaz desde a fundação. O Compaz hoje tem 35 anos em Uberlândia. Parece ser o conselho de pastores mais antigo do Brasil. Mais antigo do Brasil e o ativo, né? Porque alguns conselhos se reúnem, mas não com a mesma frequência, né? Nós temos toda terça-feira uma reunião do Compaz. Então já fazemos isso por 35 anos. Então a gente hoje é um modelo para o Brasil. O projeto Timóteo, todos esses projetos, todos esses trabalhos que reúnem pastores, a maioria inspirou no Compaz. Então eu entendi que a gente precisa ser uma igreja para a cidade, então nós temos que ter uma estratégia para a cidade. Então eu estou no Compaz desde a sua fundação, essa é a minha terceira ou quarta gestão, né, como presidente do Compaz, e a gente sempre aprende, né, porque são ministérios diferentes, né? Eu falo que o Compaz é a multiforme graça de Deus. É impressionante como que Deus é de um senso de humor incrível. Tem um pastor que tem um jeito de fazer ministério que não encaixa com o meu jeito, né? Mas que tem a mesma essência. É o mesmo Cristo, é o mesmo Evangelho. Então a gente tem vivido a unidade no Compaz, tem sido prazeroso, né? Participar das reuniões e ver como Deus realmente ordena a bênção na unidade, né? Então a cidade ela é protegida na unidade. A unidade é a forma de testemunhar a Jesus, né? Para que o mundo creia, sejam um para que o mundo creia. Então ser presidente do Compaz é uma honra, é um privilégio, uma responsabilidade, mas a gente se diverte. Amém. Pastor, para a gente concluir esse bate-papo tão prazeroso, qual os seus sonhos daqui para frente? Assim, o senhor falou de sonho de ver essa igreja consolidada, né, 3 cultos com a igreja cheia, mas qual o seu sonho de vida assim, daqui para diante, para os próximos anos, que está no coração do senhor, que o senhor pode, obviamente, compartilhar para todos que estão nos assistindo? O que está aí? Além de cuidar do Bento, que é o primeiro neto. Virou a azeitona, né? Então, eu já disse o seguinte, eu quero que coloquem na minha lápide a seguinte frase: pelo menos ele tentou. Eu sempre acreditei que você tem que morrer tentando fazer. Nunca desista, né? Então, eu nunca pensei numa quinta igreja para o pastor Lúcio. Eu sempre pensei numa igreja para as futuras gerações. Alguém disse, não morra no dia do seu funeral. Algumas pessoas morrem aos 30 e são sepultadas aos 70. Algumas nunca morrem. O primeiro homem a morrer não morreu. Abel, depois de morto, ainda fala. Então eu sempre fiquei perguntando o que vão dizer a seu respeito daqui a 30, 40, 50, 100 anos. Tem uma história aí, a gente fala de Madre Teresa de Calcutá. Eu não convivi com ela, meus pais não conviveram com ela, meus avós não conviveram com ela, mas ela está aqui, Madre Teresa de Calcutá. Alguém disse que se você não vive para servir, você não serve para viver. Então meu sonho é que a igreja continue, porque a igreja sempre foi apesar de nós. A igreja nunca foi por causa de nós, mas apesar de nós. Então o meu sonho é que o projeto que Deus implantou, nós tenhamos maturidade para entender que não é nosso,
e que as pessoas que vierem depois de nós também tenham a consciência de que não é delas. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: nós não herdamos a terra dos nossos pais, nós a tomamos emprestada dos nossos filhos. Então é isso a igreja. Então o que nós estamos construindo, né? Nós estamos passando por aqui, mas o que de fato conta, né? O que eu agreguei, o que eu compartilhei. Então tem muita gente deixando o nome na história pelo que eles agregam e não pelo que eles contribuem, né? Então eu quero que você ganhe muito dinheiro, mas morra pobre. Que você ganhe muito, mas que compartilhe tudo. É isso aí. Pastor, muito obrigado por esse tempo aqui. É sempre um privilégio compartilhar essas histórias e também fazer esse registro histórico aqui, tão pouco, né? Perto de 25, 35 anos, né? O tempo que o senhor compartilha já é um tempo de uma vida bem vivida, né? E isso lá vai, ainda tem muitos outros capítulos, eu acredito, muitos outros capítulos. Então, assim, muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar isso aqui, poder dividir com tanta sinceridade um trabalho que o senhor faz, também com tanta humildade e simplicidade. Muito obrigado mesmo. E eu espero que a gente tenha outros papos como esse para edificar a Igreja do Senhor Jesus, não apenas aqui em Uberlândia. A gente sabe que esse podcast está sendo visto por outros lugares, né, que esse link do podcast é bem compartilhado. Então, muito obrigado. Viu? Obrigado pela oportunidade. Estamos aí. Vamos caminhar junto para o reino. Amém. É isso aí. Esse foi mais um podcast da Quinta Igreja, o Quinta Cast. Eu espero que você possa compartilhar esse link, esse programa com muitas outras pessoas e não deixe de nos acompanhar. Siga a Quinta Igreja nas redes sociais, nosso canal do YouTube, ative as notificações para que você sempre fique por dentro de tudo que está sendo aqui compartilhado. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.